Senhor presidente, o querido colega de bancada, deputado André Siciliano, deputados ainda presentes, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, imprensa, colegas de trabalho aqui da Alerj. Senhor presidente, eu queria em primeiro lugar agradecer a Vossa Excelência que ainda durante a ordem do dia colocou em votação 4 requerimentos de minha autoria, que na verdade buscavam assegurar a inclusão na ordem do dia de 4 projetos de lei que são oriundos do trabalho realizado na CPI do crack. No ano passado, além de várias recomendações, a CPI chegou a 4 proposituras, e para que a gente não termine um ano sem completar esse trabalho, considerando que com o aumento do quadro de exclusão no Estado, há uma tendência também muito grande de aumentar o quadro de drogadição, de dependência química, em grande parte das cenas de uso de crack, o fenômeno da exclusão social está fortemente presente. Então, queria fazer este registro de agradecimento também à Secretaria da Mesa Diretora, que teve sensibilidade em relação a essa nossa demanda. Senhor presidente, eu queria hoje novamente, e é difícil hoje e será difícil nos próximos dias, não fazermos menção, não colocarmos em discussão, em rediscussão, esse conjunto de medidas, sejam os decretos exarados pelo governador na sexta-feira passada, sejam esses projetos de lei, 22 projetos de lei que configuram isso que a população já chama de pacote de maldade. E ontem eu fiz uma abordagem mais geral, uma abordagem crítica mais geral, me manifestando contrário a esta lógica, a lógica que preside a elaboração desse pacote, por 2 principais razões. Eu disse que, por um lado, discordava da lógica de cobrar a fatura da crise do servidor público e das parcelas da população que mais precisam de políticas sociais e da prestação do serviço público, e, por outro lado, também porque entendo que esse governo não tem autoridade política e moral para cobrar essa fatura de quem quer que seja, porque não fez vários deveres de casa que poderiam ter contribuído para melhorar a qualidade do gasto público e para progressivamente produzir um incremento na receita estadual, e ontem falávamos de alguns deles. Mas hoje eu quero aqui destacar, começando a detalhar a análise do pacote de maldade, aproveitar a intervenção do Eliomar, aproveitar a intervenção do Luiz Paulo, porque além da falta de diálogo, porque além de tudo, o governo incompetente do Estado é um governo que dialoga mal e também por isso é incompetente, dialoga mal inclusive com esta casa, porque como é que pode a chefia do governo estadual, o Poder Executivo Estadual, encaminhar para a Assembleia um conjunto de medidas dessa magnitude, dessa complexidade, sem se dar ao trabalho, sem se dar ao cuidado, sem se dar ao zelo de dialogar previamente com as diferentes bancadas, que mais não seja, pelo menos com as bancadas de sustentação ao governo aqui. Eu sou da oposição, mas como é que pode mandar para cá este colosso de pacote, em termos de crueldade, em termos de covardia, sem sequer discutir com a sua base de sustentação previamente? E além disso, como eu destaquei ontem, e hoje já vi parlamentares reforçando essa ideia, muitas das mensagens chegam sem demonstrativos detalhados, sem fundamentação em termos de dados, gráficos, tabelas, enfim, de forma que a gente possa ter, além de acesso ao texto da lei e além de acesso à justificativa, que são 3 ou 4 parágrafos, em geral, idênticos, falando da urgência, falando da importância e tudo mais, mas sem que a gente tenha acesso aos dados minudentes que fundamentam, do ponto de vista do governo, os estudos que ele realizou, se é que realizou, que fundamentam cada proposta. Mas, além disso, eu quero hoje, isso tudo já falei ontem, eu quero hoje destacar um elemento de insensibilidade, de crueldade e até de covardia de algumas
dessas mensagens, em especial esta que já foi discutida por alguns oradores que me antecederam nesta tribuna na tarde de hoje, esta representada pelo decreto 45.806, que é o decreto que extingue o aluguel social no nosso estado. Quero destacar esse decreto porque talvez ele seja aquele de maior crueldade, que demonstra a insensibilidade social do governo Pezão. Hoje houve mais uma manifestação em frente à Alerj e estavam vários cidadãos e cidadãs reivindicando, protestando, contestando a exclusão do aluguel social. Veja, Vossa Excelência, presidente André Siciliano, que além das tragédias naturais, falou-se aqui da região serrana, certamente a maior tragédia natural, o maior desastre natural enfrentado pelo nosso estado. Pouco tempo antes, tínhamos sofrido também duramente na região de Angra dos Reis, com deslizamento de terra, com mortos, desalojados, desabrigados. Em Niterói, Vossa Excelência sabe muito bem, em 2010, a maior tragédia popular da história de Niterói, se não foi maior em termos de vítimas fatais que o incêndio do circo, há 60 anos atrás, mas foi uma tragédia popular de grandes proporções, porque a chamada tragédia do Bumba atingiu principalmente o povo pobre, vítimas pobres e empobrecidas, não apenas da região do Bumba, do Viçoso do Jardim, mas de vários pontos da cidade de Niterói. Além das famílias removidas em decorrência de intervenções urbanas de médio ou grande porte, seja na Rocinha, seja no Alemão, em outras comunidades da cidade e do estado do Rio de Janeiro. E o curioso é que o estado do Rio de Janeiro não teve capacidade de construir alternativas em termos de uma política de habitação popular. Habitação é um direito constitucional, eu quero aqui lembrar. Então, o mesmo grupo político, é bom lembrar que Pezão era vice-governador de Cabral, de quem herdou o governo do estado. O mesmo grupo político que estava, na verdade, governando o estado quando desses desastres naturais, quando sua defesa civil interditou várias unidades habitacionais situadas nas chamadas áreas de risco, 5 anos depois, Dr. Giulianelli, não há resposta efetiva em termos de política pública de habitação popular por parte do estado do Rio de Janeiro. Tanto é assim que são milhares e milhares de cidadãos que dependem do aluguel social. Então, é um governo que não deu respostas em política de habitação popular, agora quer extinguir o aluguel social e, como se fosse pouco, através do projeto de lei complementar 36 de 2016, ainda quer fazer uso de metade dos recursos hoje afetos ao Fundo Estadual de Habitação. Então, olha a tríade. Governo que não desenvolveu, por incompetência, por incapacidade, por insensibilidade, por descompromisso, uma política de habitação popular, sequer para os desalojados e desabrigados. O governo que agora quer extinguir o aluguel social e agora quer meter a mão, tungar metade dos recursos do Fundo de Habitação. Por isso, eu acho fundamental, na linha do que já foi discutido aqui, estamos preparando na nossa bancada emenda nessa direção, fazer, por assim dizer, uma subdesvinculação, porque o governo pretende aqui, no artigo 2º do PLC 36 de 2016, pretende desvincular 50% do valor afeto ao Fundo Estadual de Habitação e de Interesse Social. Isso foi determinado pela Lei Estadual 4962 de 2006, que determina que esses recursos sejam dirigidos e orientados, é claro, para a construção de unidades habitacionais. O governo quer agora desvincular 50% desse valor. O que nós temos que fazer, isso é óbvio, para salvar o aluguel social, é esta desvinculação que o governo pretende fazer, ser pelo menos
pelo menos, subdesvinculada, para que parte desses recursos sejam direcionados para a manutenção do aluguel social. Falou-se de um valor aqui na tribuna, é melhor depois ver com maior precisão, mas algo em torno de 400 milhões por ano, portanto, desvincular 50%, seriam 200 milhões. Se a gente subdesvincula, uma parte disso, já seria suficiente para garantir o dispositivo do aluguel social. É bom lembrar que quem recebe aluguel social não quer ter aluguel social, quer ter casa. Vossa Excelência foi prefeito em Paracambi, vai ser de Japeri, e teve cuidado e teve atenção para com a questão da habitação popular também. Ninguém quer viver de aluguel social. As pessoas querem ter casa, querem ter o direito constitucional à habitação digna. Portanto, um governo que não teve compromisso em dar resposta sequer às vítimas das grandes tragédias em termos de política habitacional, quer agora extinguir o aluguel social e, não satisfeito, quer meter a mão na metade dos recursos do Fundo de Habitação. Nós não vamos concordar e vamos tentar fazer desse limão uma limonada e subdesvincular essa desvinculação pretendida pelo governo para garantir recursos, para que se mantenha no Estado esta política compensatória, que é o aluguel social para milhares de pessoas, milhares de famílias desassistidas que perderam suas casas, perderam sua dignidade muitas vezes, perderam seus documentos, perderam o mais importante, entes queridos, isso é irreparável, e nunca tiveram do Estado do Rio de Janeiro uma resposta conclusiva, definitiva, satisfatória em matéria de habitação popular. Obrigado, presidente.